Bom, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre o argumento anti-evolução número 11. Ele diz assim: se uma estrutura alterada, tais como o pescoço, por exemplo, o longo pescoço de uma girafa, é vantajosa, né? É vantajosa, por que então todas as espécies não possuem tal estrutura? Então a questão é a seguinte: é um argumento parecido com se o ser humano veio do macaco, então por que existe macaco hoje, né? Um argumento mais ou menos aí nesse nível, né? Então a ideia é, será que se tem uma estrutura vantajosa, né, como o pescoço longo, seja lá o que for, ou por exemplo uma brânquia, né, que é uma estrutura de respiração, né, estrutura respiratória de animais, de peixes, por exemplo, né? Por que essa estrutura não surgiu em todos os animais? No caso, o exemplo das brânquias poderia ter surgido em todos os animais aquáticos, né? Mas não surgiu. Tem animal, tem peixe que inclusive respira por pulmões, além dos mamíferos, né, que se especializaram no ambiente aquático. E a resposta aí do Fukuyama é a seguinte: essa questão ignora o fato de que espécies e populações têm diferentes nichos ecológicos e ambientes, para os quais diferentes características são adaptativas. Este princípio se apoia, né, para todas as características. Aliás, esse questionamento, né, ele se baseia muito na ideia de inclusão de inteligência, né? Então, o que o Fukuyama quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: olha, essa questão de dizer que uma característica é vantajosa e, portanto, ela deveria estar presente em todos os organismos, ignora que, na verdade, cada população, né, que vive na natureza, ela está submetida a pressões ambientais distintas. Então, não há necessariamente uma direção obrigatória na evolução dos organismos, né? Então, esse questionamento é um questionamento inválido, um questionamento que não faz sentido, visto que a evolução ela não é um processo guiado por inteligência pré-programado, tá? Ela não funciona dessa forma. É um processo que envolve, como eu já disse em outros vídeos, questões sim um pouco de aleatoriedade, mecanismos aleatórios, envolve mecanismos não aleatórios, como a seleção natural sendo aí o principal, né, um dos principais mecanismos, e outros fatores aí não previsíveis, contingentes da história da vida, como mudanças ambientais, por exemplo, queda de um asteroide ou mudanças climáticas, tá? Então, cada um desses fatores ambientais ele também vai contribuir para a evolução, né, das populações. Então é por isso que não há necessariamente uma direção que a evolução deve seguir. A evolução vai simplesmente acontecendo e aquilo que está funcionando no momento é o que vai permanecer. Tá? Então esse questionamento ele parte da ideia, né, de inteligência, né, de otimização das características. E os organismos eles não possuem características otimizadas, né, no sentido de ter a melhor característica para aquela situação, né, a melhor possível. Né? Talvez o que ele tenha seria a melhor característica que foi possível surgir dentro daquele contexto, naquela determinada situação, mas não significa necessariamente que é a melhor estrutura possível daquele organismo ter. O exemplo que eu dei dos peixes, né? Pense o seguinte: você tem um animal que vive praticamente 100% do tempo na água, né? Como, por exemplo, uma baleia, né? As baleias elas não saem da água, no máximo que elas fazem é o quê? Subir até a superfície para poder respirar, né? Porque as baleias elas respiram ar por pulmões, elas são mamíferos, certo? Mas ela não sai da água, né? Ela não sai da água como outros animais, como, sei lá, por exemplo, focas que vivem um pouco na água, depois sai, jacaré, né? Que ele tem essa possibilidade de sair da água, ficar na terra um pouco. Né? As baleias elas não fazem isso. Então, se você tem um animal que vive na água o tempo inteiro, 100%, por que você vai ter uma estrutura de respiração que respira ar? Não seria mais vantajoso, não seria mais interessante, mais inteligente pensar numa estrutura respiratória que ele possa respirar dentro d'água, como as brânquias dos peixes, né? E sim, seria o mais lógico a se pensar, mas a questão é que justamente porque não há inteligência envolvida, é porque a evolução ocorre desta forma, né? Justamente porque não tem inteligência, né?
não seria razoável pensar num animal que vive 100% na água, né, debaixo d'água, construir um animal com uma estrutura respiratória que respira ar. Para quê? Né? Para que ficar fazendo o bicho subir na superfície para respirar toda hora? Né? Então, é por isso, né, que nós temos esses tipos de situações. Né? Deveria ser esperado que não houvesse, na verdade, animais expirando ar, né, animais aquáticos, como uma baleia, se houvesse um projeto inteligente, né? Então, na verdade, a pergunta que é feita aí, ela é o contrário, né? Na verdade, se houvesse um projeto inteligente, então é isso que nós deveríamos esperar. Como a evolução é um processo que ocorre de forma cega e não guiada por inteligência, então nada mais coerente do que observar esse tipo de situação, tá bom? Bom, espero que eu não tenha me alongado muito, era isso então que eu gostaria de comentar sobre essa questão número 11. Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e até mais.